Quais são os principais efeitos colaterais do uso continuado de corticoides na região genital? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre quais que são os principais efeitos colaterais e nocivos do uso continuado de corticoides na região genital. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós recebemos alguns pacientes que estão passando por problemas de pele que acontecem na região genital, o uso de corticoides é algo extremamente frequente. E quando nós questionamos os pacientes a respeito dessa situação, você observa que por muitas vezes esses pacientes utilizam e continuam utilizando esses medicamentos. Às vezes passam por algum período de tempo e não usam mais e às vezes ficam usando de maneira continuada, mas o fato é que quando você vê o período total de uso desses corticoides, é um tempo realmente elevado, que já é responsável pelo acontecimento, pelo agravamento de alguns efeitos colaterais que podem estar localizados na região genital, na pele, na maior parte das vezes, mas às vezes existem alguns efeitos colaterais sistêmicos que a gente também tem que comentar aqui, decorrentes do uso desses medicamentos de uso tópico, que são os corticoides. Então, a boa parte desses efeitos colaterais, eles vão ocorrer na pele que você está aplicando ele, né? Então, vai ocorrer naquela pele da região genital. E enquanto outros efeitos sistêmicos que vão acontecer no teu corpo, eles vão acontecer em todas as partes deles, decorrentes de alguns dos efeitos colaterais decorrentes do uso de corticoides mesmo, que a gente vai dar uma falada bem breve nessa hora. Então, quais que são esses efeitos colaterais que acontecem principalmente na pele decorrentes do uso desses medicamentos? Então, o que a gente sabe como uma característica inerente a esses corticoides tópicos? Eles causam uma atrofia da pele, ou seja, eles fazem com que a pele do teu corpo ela fique mais fina, ela fique menos espessa. E por que isso acontece? Porque ela diminui os estratos córneos, as camadas de células responsáveis por essa espessura. E quando isso acontece, você fica mais suscetível a infecções bacterianas, você fica mais suscetível à ocorrência de infecções fúngicas e também você fica mais suscetível à ação de agentes que causem esses problemas. Pensa bem comigo, é muito mais fácil um agente que causa uma alergia, por exemplo, penetrar numa pele muito mais fina do que ter que atravessar uma pele bem mais espessa. E por causa disso, pode acontecer desses corticoides, por afinarem essa pele, agravarem o problema de alergia de alguns pacientes, porque facilita a penetração desses agentes que causam esse problema. Qual que é outro problema decorrente do uso crônico de corticoides na região genital? É o que a gente chama que pode acontecer um ressecamento da pele, tá? Então, esse ressecamento da pele, por esse afilamento, acontece por quê? Porque a pele, ela perde a capacidade de reter água, tá? Então a perda de água, a evaporação de água dessa pele mais fina acaba ficando muito maior nessa circunstância e você acaba ficando com a pele mais ressecada. Além do fato de existir uma barreira de lipídios, que é uma espécie de um verniz, de uma camada de gordura bem fininha, que fica do lado de fora da pele e que confere também um grau de proteção. E ao você utilizar esse corticoide, você acaba perdendo essa barreira lipídica, agravando ainda mais esse ressecamento da pele. E o que acontece quando nós temos ressecamento da pele? A pele fica mais friável, a pele fica mais fácil
de se machucar, de ter fissuras, rachaduras. E quando isso acontece, facilita a entrada de agentes que possam causar alergia e também vai acontecer também uma facilitação de certos micro-organismos que podem perpetuar esse problema de pele que está acontecendo na região genital. Então, por essa perda da umidade, porque a pele fica mais ressecada, é outro efeito colateral oriundo desse uso crônico de corticoides nessa região. Outro efeito que a gente sempre comenta é que a tua pele ela tende a ficar, como eu falei antes, bem mais fina, ela tende a ficar mais brilhosa e podem acontecer o quê? Pode acontecer telangiectasias, que são a formação de vasos anômalos que eles se rompem com muita facilidade nesse local, tá? Então essas telangiectasias, elas às vezes qualquer batidinha faz com que se rompa, sangre muito facilmente esse tecido, além do fato da ocorrência de estrias, porque a síntese do colágeno que dá elasticidade e dá sustentação para a tua pele acaba ficando também prejudicada quando você utiliza esses produtos por um longo período de tempo. Então essa pele mais fina que forma esses vasos anômalos, que a gente chama de telangiectasias, e a síntese diminuída do colágeno faz com que você fique mais predisposto à ocorrência de estrias quando você está utilizando esses medicamentos. E outra coisa que acontece é o que a gente chama de um efeito de rebote. Como assim? Muitos pacientes, enquanto utilizam esses medicamentos, fica tudo bem, fica tudo beleza, a situação está controlada. Quando eles tentam parar de utilizar, quando eles retiram o seu uso, a doença, a alergia que tinha antes, volta com muito mais intensidade que tinha antes. E isso é decorrente de uma hipersensibilização desse local. A reação inflamatória volta com muito mais intensidade, mediada pelo afilamento da pele, por essa perda, por esse ressecamento. Então, cada vez que o paciente retira esse produto, a alergia volta com mais força e às vezes força o paciente a ter que usar esse medicamento de maneira continuada por longos períodos de tempo. Então, isso que a gente comentou são efeitos locais que acontecem no local que você está aplicando esse gel, esse creme, essa pomada de corticoide. E existem ainda os efeitos sistêmicos, tá? Então, que são decorrentes de quando você coloca o corticoide, esse corticoide é absorvido e começa a circular por todo o teu corpo. Isso é muito mais observado em crianças, é verdade, mas adultos que utilizam corticoides de altíssima potência por longos períodos de tempo, em eventos mais raros pode acontecer essa problemática toda. Então, o que acontece? A gente sabe que o uso crônico de corticoides, ele pode favorecer o que a gente chama de síndrome de Cushing, né? O síndrome de Cushing faz com que o teu rosto fique todo arredondadinho, o acúmulo de gordura de visceral, principalmente na barriga em homens, culote em mulheres, e faz com que você ganhe peso e acabe tendo algumas estrias por um aumento desse cortisol, desse corticoide que está circulando no teu corpo. E também não precisa nem dizer que isso é às vezes uma doença séria que faz com que se interrompa o funcionamento da tua glândula adrenal e dá uma série de consequências muito ruins nessa hora. Você pode, por conta de parar de funcionar essa glândula, você pode ter uma pressão que você não consegue mais tratar direito, você pode ter problema de acúmulo de líquidos no teu corpo, dentre outros problemas. E também a gente tem que falar que o uso continuado de corticoides é uma coisa que prejudica demais o teu sistema imunológico. Tá? Então você fica mais suscetível a ter infecções de urina, você fica mais suscetível a ter resfriados, você fica mais suscetível a ter gripe, você melhora, o seu corpo demora muito mais a melhorar de certas contusões que você tenha tido na academia, dentre outros problemas. Então, isso são os efeitos sistêmicos do uso desses corticoides, principalmente se forem de alta potência e por longos períodos de tempo, principalmente numa pele da região genital ou qualquer outra parte do seu corpo. Então, como você percebeu, o uso desses corticoides deve ser criterioso, a gente deve estabelecer estratégias para que a gente não continue utilizando eles por longos períodos de tempo, tentar evitar ao máximo corticoides de altíssima potência por longos períodos também e tentar substitutos para esses medicamentos
quando possível que tenha um efeito parecido. Então, todo cuidado é pouco quando você utiliza esses medicamentos, esses corticóides na região genital, porque eles têm uma diversidade enorme de efeitos colaterais. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.